Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar profundamente em um tópico importante, a jornada da fé e dedicação a Deus. Abordaremos princípios essenciais que moldam uma vida consagrada. Sem mais demora, vamos direto ao conteúdo e explorar como podemos fortalecer nossa conexão com o divino. Vamos lá! A Bíblia nos oferece muitos ensinamentos sobre nossas ações e eventos futuros. No entanto, existe um versículo que é frequentemente chamado de o mais impactante da Bíblia, Mateus, capítulo 7, versículo 23. Neste versículo, Jesus diz: "E então eu declararei publicamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Essas palavras são parte do famoso Sermão da Montanha de Jesus, onde ele falou sobre os corações das pessoas. Ele escolheu seus discípulos como sua audiência e concluiu o sermão enfatizando a importância da obediência aos seus mandamentos. Jesus estava mostrando que a mera profissão de fé religiosa, por mais impressionante que seja, não é suficiente para garantir um lugar no céu. O que é crucial é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Além disso, Jesus enfatizou que todo julgamento está nas mãos dele. Ele tem o poder de determinar os termos da vida e da morte e julgar as pessoas de acordo com esses termos. Esta é uma declaração solene de sua autoridade. Portanto, o versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 23, nos lembra da importância de não apenas professar nossa fé, mas também de viver de acordo com ela. É uma mensagem poderosa sobre a obediência aos ensinamentos de Cristo. Devemos reconhecer Cristo como nosso mestre em nossas palavras e ações, garantindo que nossos comportamentos e profissões estejam alinhados com essa crença. Quando oramos a Deus ou conversamos com outras pessoas, comumente nos referimos a Cristo como Senhor, o que é apropriado, já que Ele é nosso Senhor. Contudo, não basta simplesmente usar este termo como uma formalidade e esperar que isso nos conceda a entrada no céu. Deus conhece nossos corações e deseja a verdadeira substância, não apenas demonstrações externas de respeito. Os homens costumam trocar elogios, mas estes são apenas gestos educados e não atos reais de serviço. Portanto, eles não podem ser considerados valiosos aos olhos de Cristo. Embora possa parecer persistente perguntar repetidamente por algo em oração, não faz sentido se nossos pensamentos íntimos e sentimentos não se alinham com nossas palavras externas. Em tais casos, não passamos de um instrumento barulhento sem qualquer propósito real. Lemos no contexto de Mateus, capítulo 7, versículo 22, na Bíblia Amplificada: "Muitos me dirão neste dia, quando eu os julgar: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e expulsamos demônios em teu nome e fizemos muitos milagres em teu nome?" O apelo deveria ser feito naquele dia, no grande dia do julgamento. Cada pessoa revelará sua verdadeira natureza, incluindo os pensamentos e motivações ocultas, bem como as falsas crenças que os pecadores atualmente sustentam, e tudo isso ficará exposto para todos verem. É claro que, apesar de sua crença fervorosa, a causa deles é fraca. Seus apelos serão inúteis, mesmo que supliquem com grande urgência, invocando o nome do Senhor e apelando para o conhecimento de Cristo sobre sua situação. No entanto, seus esforços não terão sucesso. Além disso, lemos que profetizamos em teu nome. Isso pode ser verdade. Balaão e Caifás foram compelidos a profetizar, e Saul esteve entre os profetas contra a sua vontade. No entanto, isso não o salvou. É importante notar que um homem pode ser um pregador, ter talento para o ministério e um chamado para isso, e até mesmo ter sucesso nisso, mas ainda ser uma pessoa perversa. Ele pode ajudar outros a alcançarem o céu, mas ele próprio pode ficar aquém. Também lemos que em teu nome, expulsamos demônios. Isso também pode ser verdade. Judas expulsou demônios e, no entanto, foi filho da perdição. Também lemos que em teu nome, fizemos muitos trabalhos maravilhosos. Dons como o dom de línguas e a capacidade de realizar curas podem impressionar o mundo, mas o que é verdadeiramente aceito por Deus é a santidade genuína e a santificação.
A graça e o amor são caminhos mais excelentes do que até mesmo a capacidade de mover montanhas. O livro de 1 Coríntios, nos capítulos 1 e 2, na Bíblia Amplificada, nos diz: se falarmos em línguas de homens e de anjos, mas não tivermos amor pelos outros crescendo do amor de Deus por nós, então nos tornamos apenas um gongo barulhento ou um símbolo estridente, apenas uma distração irritante. Se eu tiver o dom de profecia e falar uma nova mensagem de Deus para o povo, compreender todos os mistérios e possuir todo o conhecimento, e tiver toda a fé necessária para mover montanhas, mas não tiver amor, não sou nada. A graça pode levar alguém ao céu sem realizar milagres, mas a realização de milagres por si só não garantirá um lugar no céu sem a graça. É importante observar que as obras revelam o que estava no coração das pessoas. Confiar apenas em obras e maravilhas pode ser enganoso e levar à destruição eterna, como aconteceu com muitos que mantinham crenças falsas. Quando o juiz proferir a sentença, ele declarará solenemente: eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é encontrado em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O julgamento é baseado no que realmente está em nossos corações e nas ações que realizamos. Mesmo que alguém tenha uma reputação de piedade, se esconder seu comportamento imoral atrás de uma fachada de respeitabilidade, eventualmente enfrentará as consequências. Cristo só reconhecerá aqueles que o servem sinceramente, não apenas aqueles que fazem uma profissão vazia de fé. Esta é uma lembrança de que as pessoas podem cair das maiores alturas da esperança às profundezas da miséria, assim como podem se desviar dos portões do céu para o inferno. Portanto, é crucial levar essa mensagem a sério e refletir sobre nossas crenças e ações. Essa parábola nos lembra que ouvir as palavras de Cristo não nos trará felicidade, a menos que as coloquemos em prática, mas quando o fazemos, somos abençoados em nossas ações. Em Mateus, capítulo 7, versículos 21 em diante, Jesus nos ensina uma importante lição através de uma parábola. Ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e age sobre elas será como um homem sábio, um homem prático e sensato que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as inundações e as torrentes, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. Por outro lado, aquele que ouve estas palavras e não as pratica será como um homem tolo que construiu sua casa na areia. A chuva caiu, vieram as inundações e as torrentes, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e a queda foi grande e completa. Aqui, Jesus divide os ouvintes de sua palavra em dois grupos, aqueles que ouvem e agem de acordo com suas palavras, e aqueles que apenas ouvem, mas não praticam. Cristo está enfatizando que ouvir suas palavras não é suficiente, é necessário obedecer e agir de acordo com elas. Não basta apenas ouvir, compreender, lembrar ou falar sobre as palavras de Cristo. Devemos pô-las em prática. Lucas capítulo 11 versos 28 diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam continuamente. Em João capítulo 13 versos 17, Jesus diz: se vocês sabem estas coisas, são bem-aventurados, felizes e favorecidos por Deus, se as praticarem fielmente. E em Mateus capítulo 12 versos de número 50, ele afirma: quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqueles que apenas ouvem as palavras de Cristo e não as praticam estão no caminho para o céu, mas não alcançarão seu destino. A lição geral desta parábola é clara: a única maneira de garantir nosso lugar na eternidade é ouvir e obedecer às palavras do Senhor Jesus, como encontradas em seu Sermão da Montanha. Devemos considerá-las sagradas e práticas, assim como Maria, que se sentou aos pés de Jesus em sujeição, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Devemos priorizar nossa morada no céu e certificar-nos de sermos recebidos nas moradas eternas quando nossos momentos finais chegarem. Muitos negligenciam essa prioridade, preocupando-se principalmente com construções e aquisições terrenas, como se fossem viver eternamente neste mundo. No entanto,
Cristo é a base sólida na qual devemos fundar nossas esperanças para o céu. É um erro tolo depositar nossas esperanças em qualquer outra coisa além de Cristo. Algumas pessoas confiam em sua prosperidade terrena, outras em sua profissão religiosa e nos privilégios que possuem, bem como em suas ações externas. Isso é inútil, pois tudo além de Cristo é instável como a areia. Devemos lembrar que mesmo o nosso Senhor onisciente reconhece que há um tipo de conhecimento que diz respeito a relacionamentos pessoais, mais do que ao conhecimento intelectual. Nós podemos ler em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de falar estas palavras na montanha, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, pois ele os estava ensinando como alguém que tinha autoridade para ensinar inteiramente por sua própria vontade e não como seus escribas que confiavam em outros para confirmar sua autoridade. O ensino de Jesus, como o sermão da montanha, revela sua autoridade como Mestre e Senhor. Ele não ensinava como os escribas, que apenas repetiam tradições e dependiam de outros para validar sua autoridade. Jesus falava com autoridade, como alguém que podia dizer haja luz e a luz aconteceria. Quando Cristo ensina em nossas almas por meio de seu Espírito, ele o faz com autoridade, e suas palavras são comandos. Nossa maior prioridade deve ser servir a Deus de acordo com sua vontade, em vez de impormos nossos próprios termos. Como Saulo aprendeu, a obediência é mais importante que o sacrifício. Devemos lembrar a diferença entre fazer a vontade de Deus e buscar nossos próprios caminhos. Muitos afirmam ter seguido a vontade de Deus, mas apenas para ouvir dele: afasta-te de mim. Portanto, venha com submissão reverente, entendendo que a palavra de Deus nos oferece uma visão profunda de como Jesus orou. Busquemos obedecer a Deus em espírito e verdade, seguindo sua vontade conhecida. A única maneira de garantir a nossa salvação é ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Como a parábola ensina, devemos construir nossas vidas sobre a rocha sólida que é Cristo, obedecendo à sua vontade em todas as coisas. Como você mencionou, não estávamos lá para ver, mas temos a Bíblia como nosso guia. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, lemos sobre os dias da vida terrena de Jesus, onde ele ofereceu orações e súplicas com lágrimas fervorosas a Deus, aquele que sempre foi capaz de salvá-lo da morte. E Jesus foi ouvido devido à sua submissão reverente a Deus, sua impecabilidade e sua determinação infalível de fazer a vontade do Pai. Essa submissão reverente é exemplificada quando Jesus orou no jardim do Getsêmani, dizendo: não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso envolve renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. O segundo ponto é a dedicação genuína a Deus, um compromisso de coração que não é facilmente desfeito. Como vemos em 2 Crônicas capítulo 15, quando o povo fez um juramento ao Senhor de todo o coração, buscando-o sinceramente, encontraram descanso. Da mesma forma, quando somos verdadeiramente dedicados a Deus, encontramos descanso em sua presença e desfrutamos de suas manifestações sobrenaturais. Em terceiro lugar, devemos estar dispostos a sacrificar em nossa caminhada e trabalho com Deus. A mordomia com Deus muitas vezes exige sacrifícios, incluindo nosso tempo, habilidades, energia e recursos para avançar o reino de Deus na terra. Daniel é um exemplo de alguém que sacrificou seu conforto e até mesmo sua vida para permanecer dedicado a Deus em oração, desafiando as ordens contrárias em favor do rei a quem ele servia. Esses princípios de submissão, dedicação e sacrifício são essenciais para uma vida verdadeiramente consagrada a Deus. Eles nos ajudam a crescer em intimidade com Ele e a experimentar o descanso e as bênçãos que vêm da verdadeira dedicação ao nosso Senhor. E isso é tudo para o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha encontrado esta discussão tão inspiradora quanto nós. Se você gostou deste conteúdo e deseja ver mais vídeos sobre fé e espiritualidade, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e familiares, e claro, comentar suas reflexões e experiências. Sua interação é muito importante para nós. Continuem firmes em sua jornada espiritual e até o próximo vídeo.